Na aula de hoje, pessoal, nós vamos então dar continuidade no tema de frações, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre frações equivalentes. O que significa frações equivalentes? O próprio nome já diz, né? São frações que representam o mesmo valor em relação à unidade. Então, por exemplo, se nós prestarmos atenção, este círculo foi dividido em 3 partes e este foi dividido em 6, mas as partes pintadas têm o mesmo, né? Elas correspondem à mesma quantidade, então tem o mesmo valor. Tá? Então, aqui eu pintei 2 partes de 3 e aqui eu pintei 4 partes de 6. Então, eu digo que 2 terços e 4 sextos são frações equivalentes. Como que eu posso obter frações equivalentes? Basta eu multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número. Lembrando que esse número tem que ser diferente de zero, porque se eu multiplicar por zero, eu vou ter zero sobre zero, zero dividido por zero. E isso nós já falamos na fração, o denominador sempre tem que ser diferente de zero, tá bem? E de uma mesma fração, nós podemos obter infinitas frações equivalentes. E nós vamos ver agora alguns exemplos utilizando a mesa digitalizadora. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o item A. Então, eu tenho esta fração, 2 terços. Como que eu encontro frações equivalentes a ela? Basta multiplicar, por exemplo, tanto o numerador quanto o denominador por 2. Então, se eu multiplicar 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Ótimo, agora eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Agora eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 4, 12. Aí por 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. E assim eu continuo, pois como eu disse, eu tenho infinitas frações equivalentes, tá bem? Vamos ver agora de 1/4. Mesma coisa, vou multiplicar por 2, 2 oitavos, depois vou multiplicar por 3. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. Vou multiplicar agora por 4. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4, 16. E assim por diante, pois elas são infinitas. Por fim, por 5. Então, por 5 eu vou multiplicar por 2, que vai dar 10 quartos. Vou multiplicar por 3. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 3, 6. Vou multiplicar por 4. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 4, 8. Vou multiplicar por 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. E assim por diante, pois, como eu disse, nós temos infinitas frações equivalentes. E como que nós podemos utilizar essas frações equivalentes? Então, vamos lá. Eu posso, também, além de fazer frações equivalentes, eu posso simplificar as frações. Para isso, eu vou transformar essas frações em frações equivalentes, só que com o numerador e o denominador menores. Quando que eu faço isso? Quando eu consigo dividir o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número. Lembrando aí, diferente de zero, tá? Nunca posso dividir por zero. Então, quando eu consigo dividir o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, eu estou simplificando esta fração. E como eu disse, a fração obtida será equivalente à anterior. Então, elas são frações equivalentes, só que o numerador e o denominador serão menores, tá? Vamos fazer então esses exemplos. Então, exemplo A, 6 oitavos. Por quais números eu posso dividir? Tanto o numerador quanto o denominador. Muito importante, gente, lembrar disso, que tem que ser o numerador e o denominador.
Eu não posso dividir, por exemplo, o 6 por 3 e o 8 por 4. Eu tenho que dividir sempre pelo mesmo número. Então, os dois são pares, então eu posso, por exemplo, dividir por 2. Então, vou aqui dividir por 2, tá? 6 dividido por 2 é 3, e 8 dividido por 2 é 4. Então, eu simplifiquei e obtive 3 quartos. Na B, 16 décimos. Novamente, eles são pares, então eu posso dividir por 2. Vou obter 16 dividido por 2, 8. 10 dividido por 2, 5. E agora, eu consigo dividir o 8 por um número e o 5 pelo mesmo número? Não, né? Por quê? Porque o 5 ele é primo e o 8 não é um múltiplo de 5. Então, a gente já está aí na maneira mais simplificada, ou como a gente pode dizer, forma irredutível, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre a forma irredutível daqui a pouco. Agora, item C, 33 sobre 15. Eu posso dividir por 3 em ambos os casos. Vamos lembrar lá os critérios de divisibilidade, que podem ser muito úteis aqui, tá? Para quem ainda não sabe, tem um vídeo no nosso canal falando sobre os critérios de divisibilidade. Se você está com dúvida ou se você não sabe, dá uma olhadinha lá no nosso vídeo. Então, 33, ele é divisível por 3, pois se eu somar os algarismos, 3 mais 3 dá 6, e 6 é divisível por 3. Então, 33 também é. 15, eu posso somar 1 mais 5, que dá 6 também, e como 6 é divisível por 3, 15 também é. Então, eu vou fazer 33 dividido por 3, vai dar 11. E 15 dividido por 3, que dá 5, tá bem? Mais uma vez, o 11 e o 5 são números primos, então eles não têm nenhum fator em comum. E por fim, 100 sobre 20. Tem várias maneiras que nós podemos dividir. Vou dividir aqui, por exemplo, primeiro por 10, porque os dois números terminam em 0. 100 dividido por 10, 10. 20 dividido por 10, 2. Acabou por aqui? Não, eu posso dividir por 2. Tá bem? 10 dividido por 2, 5. 2 dividido por 2, 1. E 5 sobre 1 é 5. Ou eu poderia ter feito aqui 10 dividido por 2 e ter chegado no resultado 5? Poderia. Poderia aqui ter feito 100 dividido por 20 e ter chegado no resultado 5? Poderia também, ok? Mas vamos lá. Ainda sobre simplificação de frações, nós temos que a gente pode utilizar o MDC. Lembrando aí, o que é o MDC? Máximo divisor comum do numerador e do denominador, para sabermos por quanto a gente pode simplificar essa fração. E quando a gente simplifica a fração utilizando o MDC, nós sempre vamos chegar em uma fração irredutível, tá? Ou seja, ela não pode mais ser simplificada, ok? Então, quando nós simplificamos uma fração utilizando o MDC, nós vamos obter dois números que são primos entre si, ok? Se vocês lembrarem lá da aula de MDC, nós falamos que números primos entre si são os que o MDC é igual a 1, tá? Então, todas as frações irredutíveis, se nós calcularmos o MDC do numerador e do denominador, ele será igual a 1, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer alguns exemplos para deixar isso mais claro. E se você não lembra ou não sabe como calcular o MDC, dá uma olhadinha lá no vídeo do nosso canal, que nós estamos explicando e fazendo alguns exemplos para você nunca mais ficar sem saber esse conceito, ok? Então, vamos lá fazer esses exemplos aí de simplificação utilizando agora o MDC. O 12 oitavos. 12 oitavos. Como que eu faço? Então, vamos lá. Vamos utilizar a técnica do MDC, tá? Então, quero descobrir o MDC entre 12 e 8, do numerador e do denominador, tá bom? Aqui, pessoal, vou fazer mais rápido o MDC, porque nosso objetivo não é ensinar o MDC, e sim a simplificação, ok? Então, nós podemos dividir por 2, né? Porque 2 é um fator primo, que divide o 12. 12 dividido por 2 dá 6. E o 2 também divide o 8,
dá 4. Como dividir os dois? Nós circulamos, né? Destacamos de alguma forma. Agora, eu tenho novamente dois números pares, vou dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3 e 4 dividido por 2 é 2, ok? Então, como dividir os dois, novamente eu circulo. Agora, eu posso continuar dividindo por 2, só que não divide o 3, só divide este 2. E agora eu vou dividir por 3. O MDC, então, é sempre a multiplicação dos circulados, ok? Então, o MDC, nesse caso, é 2 vezes 2, que é 4, ok? Então, vamos lá. Então, o MDC deu 4. E agora, o que eu faço? Basta a gente dividir o numerador e o denominador por 4. 12 dividido por 4, 3. 8 dividido por 4, 2, ok? Esses dois números são primos, então, obviamente que eles também serão primos entre si, ou seja, o MDC deles vai ser igual a 1. Então, eu estou aí na minha forma irredutível da fração, ok? Vamos lá agora. 60 sobre 33. Eu vou calcular o MDC de 60 e de 33. Vamos lá, então. Eu posso, por exemplo, dividir por 3, porque aqui o 60 é um número par, mas se eu somar os algarismos dá 6, e 6 é divisível por 3. Então, 60 também é. 33, se eu somar os algarismos dá 6 também. Então, como 6 é divisível por 3, 33 também é. Se eu dividir por 3, então eu vou obter 20. E aqui eu vou obter 11. Então, esse 3 dividiu os dois números, vou circular. Agora, eu posso dividir, por exemplo, por 2, que dá 10. O 11 mantém, né? Por 2, 5. E o 11 manteve. Agora, eu só tenho esses números primos. Vou dividir, por exemplo, por 5 primeiro. E, por último, por 11. O meu MDC é quem? É a multiplicação dos circulados. Mas, como nesse caso só tem um, vai ser o próprio 3. Então, para encontrar, simplificar, basta eu dividir pelo MDC. Então, vou fazer 60 dividido por 3, que dá 20, e 33 dividido por 3, que dá 11, tá? Então, essa já é a fração irredutível, ok? Eu simplifiquei pelo MDC, então eu já obtenho a fração irredutível. Quem quiser ir e treinar, pode calcular o MDC de 20 e 11, que vai ver que o MDC dará 1, ok? Vamos lá, então, para o último item. 7 décimos. Vou calcular o MDC de 7 e 10. O MDC do numerador e do denominador. Vou colocar, então, aqui o 7 e o 10. Vou dividir, por exemplo, por 2. 7 eu não consigo dividir por 2. 10 dividido por 2, 5. Como dividiu apenas o 10, eu não circulo. Vou dividir, por exemplo, por 5, que dá 1. E agora por 7, que dá 1. Não temos nenhum número circulado. Quando isso ocorre, é porque o MDC é 1. E se o MDC é 1, essa fração ela já está na forma irredutível. Então, vamos escrever isso. A fração. Já peço desculpas aí, gente, pela minha letra, tá? Que é péssima nessa mesa digitalizadora. Então, a fração está na forma irredutível. Era para ser um V aqui. Tudo bem? Ótimo. Vamos continuar, então. E nós podemos utilizar tanto a simplificação quanto as frações equivalentes para, por exemplo, comparar frações. Como eu sei quando uma fração é maior ou menor, ok? Então, quando eu tenho frações que têm o mesmo denominador, para eu saber qual que é maior, basta eu encontrar a que possui o maior numerador. Lembrando, denominador é o número de baixo e o numerador é o número de cima, ok? Então, por exemplo, quem é maior? 2/3 ou 1/3? Aqui já estou dando um spoiler, né? 2/3 é maior, porque imaginei que eu dividi
um chocolate em 3 partes iguais. Então, eu comi 2 e te dei uma. Qual parte foi maior? A minha, né? Porque eu comi 2 partes. Então, 2/3 é maior que 1/3. E aqui, eu dividi em 15 partes. De um lado tem 6 e do outro 10. Qual parte é maior? Aqui tem 10, né? Porque tem mais partes pintadas, ok? Então, quando as frações têm o mesmo denominador, para eu saber qual que é a maior, basta eu pegar a que tem o maior numerador, tudo bem? Mesmo denominador, para eu saber a maior, eu vejo a que tem o maior numerador. E se elas tiverem o mesmo numerador? Se elas tiverem o mesmo numerador, gente, para a gente descobrir a maior, é só eu pegar a que tem o menor denominador. Por quê? Vamos pensar assim, ó. Aqui dividiu por 3. E aqui dividiu por 1, 2, 3, 4, 5. Por 5. Tá? Então, um dividiu por 3 e o outro dividiu por 5. Qual pedaço que está maior? Este daqui ou este aqui? Este aqui, né? O que vocês acham melhor? Eu dividir um bolo em 2 partes e dar uma para você, ou eu dividir um bolo em 20 partes e te dar uma? Então, é sempre, quanto menor eu dividir, maior vai ser o pedaço. Então, é isso que a gente tem que pensar. Quando tem o mesmo numerador, para eu descobrir qual que é maior, é só eu ver que eu dividi menos vezes. Então, eu vou pegar a que possui o menor denominador. Igual nesse exemplo, 2/5 e 2/3. Qual que é maior? Maior é o 2/3, né? Porque eu dividi em menos partes. Aqui no 2/5 eu dividi em mais partes, então cada pedacinho ficou menor, tá bom? Então, se eu quiser comparar frações que possuem o mesmo numerador, basta eu descobrir a maior delas vai ser a que possui o menor denominador, ok? E se o numerador e o denominador forem diferentes? O que eu faço para encontrar a maior delas? É só a gente fazer frações equivalentes, tá bom? E a gente tem que lembrar uma coisa, quando eu estou fazendo frações equivalentes, vamos lembrar, elas são infinitas. Então, como que eu sei qual que eu tenho que utilizar? Simples. O menor denominador, gente, vai ser sempre o MMC entre os dois denominadores, tá? O que é MMC? Mínimo múltiplo comum. Se você não lembra como faz MMC, dá uma olhada no nosso canal, que tem um vídeo lá que nós estamos explicando e fazendo alguns exercícios aí para você não ficar mais com dúvida. Então, nós vamos encontrar a maior fração dessas daqui que nós temos, desses 3 exemplos, fazendo a comparação. Para isso, nós vamos precisar de frações equivalentes e para encontrar a fração equivalente de uma maneira rápida, nós vamos utilizar o MMC. Então, prestem atenção nos exemplos para você não ficar mais com dúvida. Quero saber, então, qual que é a maior fração. Então, vamos lá para o exemplo A. Entre 2/3 e 1/4. O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer frações equivalentes. Mas qual fração equivalente que eu vou ter que usar? Porque temos infinitas. Então, vamos já direto para a dica, que fala que o denominador ele vai ser o do MMC. Então, vou calcular o MMC de 3 e 4, ok? Então, vamos lá. Vou fazer aqui de maneira mais direta, porque nós já temos um vídeo no canal falando sobre MMC. Vou dividir, por exemplo, por 2, porque aqui o 4 é par. Por 2 novamente dá 1. Por fim, por 3, que dá 1. Lembrando que o MMC é a multiplicação de todos esses números. Então, é 2 vezes 2 vezes 3, ok? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ótimo. Então, vamos achar agora essas frações equivalentes. Tenho de 1/3 e de 1/4. De 1/3, eu quero que o meu denominador seja quem? Seja 12, o meu novo MMC, tá? Que é do meu MMC. Então, do 13 para o 12, por quanto que eu multipliquei? Do 3 para chegar no 12, por quanto que foi multiplicado? Por 4. Se eu multipliquei no denominador, eu também tenho que multiplicar no
numerador, então vou fazer 2 vezes 4, 8. Então, a fração equivalente que eu queria de 2 terços é 8 dozeavos. E elas são equivalentes? São. Por quê? Porque eu multipliquei tanto o denominador quanto o numerador pelo mesmo número. Ok? E agora, do 4 para o 12, eu multipliquei por quê? Multipliquei por 3, tá? Se eu multipliquei por 3 aqui no denominador, eu multiplico por 3 também no numerador. 1 vezes 3, 3. E agora, quem que é maior? 8 dozeavos ou 3 dozeavos? Agora estamos com o mesmo denominador, basta eu ver que tem um maior numerador, né? Então, 8 dozeavos é maior que 3 dozeavos. Transformando nas frações que nós tínhamos, nós temos que 2 terços, que é a fração equivalente de 8 dozeavos, é maior que 1 quarto. Ok? Vamos continuar então. Item B agora. 1 quinto e 2 terços. Vou calcular então o MMC desses denominadores de 3 e de 5. Então, esses números são primos, né? Então, eu tenho que dividir por eles mesmo. Fica 5. E aqui eu vou dividir por 5. Então, MMC só podia ser a multiplicação deles. 3 vezes 5, que é 15. Então, o novo denominador das minhas frações tem que ser 15. Então, vamos lá. 1 quinto e 2 terços. Se o meu novo denominador tem que ser 15, 5 vezes quanto dá 15? 5 vezes 3, né? Se eu multipliquei aqui no denominador por 3, eu tenho que multiplicar também no numerador. 1 vezes 3, 3. Agora aqui, mesma coisa, o meu denominador tem que ser 15. 3 vezes quanto dá 15? 3 vezes 5. Então, vezes 5. Aqui eu tenho que também multiplicar por 5. 2 vezes 5, 10. Então, eu estou com as frações 3 quinzeavos e 10 quinzeavos. Quem que é maior? Mesmo denominador, basta eu ver que tem maior numerador, ok? 3 quinzeavos equivale a 1 quinto e 10 quinzeavos equivale a 2 terços. Então, 2 terços aí é a maior entre elas, tá? Vamos para o nosso último exemplo, então. 1 sétima e 2 14avos. Então, eu vou fazer o MMC de 7 e 14. Então, vamos lá. 7 e 14. Posso dividir por 7, que dá 1. E aqui, 14 dividido por 7, 2. E agora, dividido por 2. Não. Meu MMC, então, é a multiplicação. É 7 vezes 2, que dá 14. Ok? Então, o meu novo denominador tem que ser o 14. Tenho que 1 sétima. O novo denominador deve ser 14. E no 2,14, o meu denominador também é 14. Ok? Aqui, do 7 para o 14, eu multipliquei por 2. Então, aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. 1 vezes 2, 2. Agora aqui, do 14 para o 14, eu multipliquei por 1, né, gente? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou multiplicar por 1, tá? Então, 2 vezes 1, 2, ficou a mesma fração. Então, agora eu estou comparando as frações 2 14avos e 2 14avos. Qual que é maior? Nenhuma. Por quê? Porque elas são iguais, né? Então, eu tenho que 1 sétimo é igual a 2 14avos, tá bom? Pessoal, então para nossa aula de hoje era isso. Nós vimos um pouquinho sobre frações equivalentes, sobre simplificação de fração, né? Como encontrar a fração irredutível a partir do MDC, do numerador e do denominador. Também vimos como comparar frações quando os numeradores são iguais, quando os denominadores são iguais e quando os numeradores e denominadores são diferentes, que nós temos que calcular o MMC, ok? Para nós descobrirmos a fração equivalente.
Então, para a aula de hoje é isso. Bom estudo a todos e qualquer dúvida podem deixar no comentário. Até a próxima aula, pessoal!